Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Esse vídeo é o primeiro de uma série que nós vamos lançar aqui no canal de resolução de questões de vestibulares. Eu reuni questões de vários vestibulares ao redor do Brasil, de várias universidades, da disciplina de História, obviamente, e vou resolvê-la com vocês aqui numa série de vídeos, certo? De resolução de questões. A novidade é que eu vou resolver por assunto. Por exemplo, no vídeo de hoje, nós vamos resolver questões de história, mas de um assunto específico. De história do Brasil, obviamente, mas nós vamos falar da expansão marítima portuguesa na Europa, África e Brasil. Então, quando eu lançar o vídeo e tiver o título lá, História do Brasil, expansão marítima portuguesa, resolução de questões de vestibular, vocês já sabem que eu vou resolver apenas desse assunto específico. Não vai ser de história assim, aleatório, como eu fiz nos vídeos da SPSEX e do Instituto Rio Branco. Certo? E sem mais delongas, vamos resolver a primeira questão dessa nova série de vídeos que estamos fazendo. E a primeira questão vai trazer o seguinte enunciado. Portugal e Espanha foram, no século XV, as nações modernas da Europa e, portanto, pioneiras nos grandes descobrimentos marítimos. Identifica as realizações portuguesas e as espanholas no que diz respeito a esses descobrimentos. Vamos lá, o que a questão está pedindo? Ela vai te dar aqui um certo número de alternativas, certo? Da 1 a 5, você vai ter que analisar essas alternativas e ver se elas estão corretas ou não. Aqui já está até meio que riscado, eu risquei e coloquei um X nas que não estão corretas e tipo um certinho nas que estão corretas. Eu fiz isso nas primeiras questões. Isso não vai se repetir nos vídeos posteriores. E aí, aqui embaixo ele pede, estão corretos os itens? Vamos analisar cada item primeiramente e nós vamos ver se eles estão corretos ou não. Aqueles que estão corretos vocês deixem, aqueles que não estão corretos vocês descartam. Vamos lá. O item 1 vai dizer o seguinte, os espanhóis navegando para o ocidente descobriram em 1492 as terras do Canadá. Essa alternativa ela está correta, ela está incorreta, obviamente. Realmente os espanhóis navegando para o ocidente descobriram em 1492, mas não foi as terras do Canadá, foi a ilha de Hispaniola. Quando você fala em chegada dos europeus na América, não foi na América propriamente continental. Eles desembarcaram primeiramente na ilha de Hispaniola, onde hoje atualmente são dois países. De um lado, na parte leste, nós temos a República Dominicana e na parte oeste nós temos o Haiti. Porque desdobramentos posteriores, certo, fizeram com que a ilha fosse dividida de domínio, uma parte de domínio francês e outra parte de domínio espanhol. Mas essa é uma outra história. O interessante para nós é que os espanhóis não descobriram terras onde hoje é o Canadá. Então você pode pegar a alternativa 1 e você pode descartar. Vamos ler a alternativa 2 agora. A alternativa 2 vai dizer o seguinte, os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas, na África, em 1488. Essa alternativa está correta. Uma coisa é descobrimento do Brasil, outra coisa é expansão marítima comercial. Por quê? O Brasil, o descobrimento da terra chamada Brasil, certo? Ele é parte do processo de expansão marítima comercial. Os portugueses não se insurgiram no mar num dia e no outro descobriram o Brasil, não. Até porque o interesse dos portugueses nem era as terras onde hoje é o Brasil. Os interesses eram o caminho pelas Índias. O que aconteceu ali? Devido a guerras e divergências na parte onde hoje é o Oriente Médio, aquela passagem para o comércio com o Oriente, com as Índias, né, onde hoje é a Índia, onde foi o império inglês de domínio inglês na Índia, onde Portugal comercializava as especiarias, ele buscava a comercialização das especiarias, estava interditado. Ou seja, estava interditado. O que os portugueses fizeram? Vamos buscar uma rota alternativa. E havia-se um entendimento naquela época, as tecnologias náuticas não eram a mesma que hoje, que você chegava nas Índias contornando o continente africano.
contornando ali a costa da África. Então, o que os portugueses fizeram? Várias expedições pela costa atlântica da África, e aí eles chegaram num local chamado Cabo das Tormentas, em 1488. Não foi assim da primeira expedição que eles chegaram nas Índias, até a expedição em que Vasco da Gama, cerca de 10 anos depois, ele atinge as Índias contornando a África, certo? Mas é realmente verdade, a despeito do que nós estamos falando, que os portugueses chegaram ao Cabo das Tormentas na África em 1488. Bom, a alternativa 2 ela está correta, então anota aí. Vamos na 3 agora. A 3 vai dizer o seguinte: os portugueses completaram o caminho para as Índias navegando para o Oriente em 1498. Aí sim, também está correto. Os portugueses eles atingiram o Cabo das Tormentas na África em 1488 e 10 anos depois, com Vasco da Gama, eles atingiram o Oriente em 1498. Lembrando que aquele momento histórico você não tinha as tecnologias, repetindo mais uma vez, não se tinha as tecnologias náuticas que se tem hoje, e nem as caravelas portuguesas tinham a tecnologia dos navios de hoje, né? Então era muito mais complicado você navegar pelos mares nunca antes navegados, como eles falavam. Era muito rústica a viagem, ou seja, o risco era muito grande. Então, primeiro eles chegaram no Cabo das Tormentas, para 10 anos depois, já conhecendo a rota, eles adentrarem ali no Oceano Índico e conseguirem atingir as Índias sem passarem pelo território ali do Oriente Médio, que estava bloqueado. Certo? A 2 e a 3 está correta, vão somando aí. Vamos lá, a 4 vai dizer o seguinte: a coroa espanhola foi responsável pela primeira circunnavegação da Terra, iniciada em 1519 com Fernão de Magalhães. Sebastião Elcano chegou de volta à Espanha em 1522. Essa alternativa também está correta. Lembre-se que o Cristóvão Colombo, navegador genovês, que comanda a expedição que chega na América em 1492, ele tinha uma teoria, né, com base naquela teoria que era meio contestada na época, de que a Terra era redonda. Alguns ainda acham que ela é quadrada, mas isso é um produto de uma outra discussão. Então, Colombo já sabia naquela época que o caráter esférico da Terra. Então, ele achava que você indo para o oeste, você poderia chegar às Índias também. Certo? Como hoje nós sabemos que é verdade, você navegando, como a Terra ela é redonda, você navegando para o oeste, você também chega ao Oceano Pacífico. Certo? Não é uma viagem muito curta, ela é uma viagem muito longa. Então, o que aconteceu? O Fernão de Magalhães iniciou uma expedição, certo? Em 1519, certo? E aí o Sebastião Elcano chegou à Espanha em 1522, ou seja, foi uma expedição de circunnavegação para provar que era possível chegar via oeste, né, via Oceano Atlântico, às Índias, você contornando a América, que nessa época já havia sido descoberta. A viagem começa em 1519 e a América é descoberta pelos europeus em 1492. Portanto, a 4 também está correta. Então, vamos relembrar aqui. A alternativa 2, o item 2 está correto, o 3 está correto e o 4 também está correto. Então estão corretas as alternativas 2, 3 e 4. Qual é a alternativa aqui embaixo, que coloca 2, 3 e 4? É a alternativa A, portanto, na questão 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 2 agora. A questão 2 é da Mark São Paulo e ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. As razões do pioneirismo português na expansão marítima dos séculos XV e XVI foram. Essa questão, a chave do entendimento dessa questão é você saber quais foram as razões apontadas pelos pesquisadores, pelos historiadores, no tocante ao pioneirismo português. Por que Portugal se tornou pioneiro na expansão marítima nos séculos XV e XVI, sendo que nem era o país de dimensão territorial maior naquele contexto europeu. Certo? Então, nós vamos analisar essas questões, vamos fazer o seguinte, como nós já fazemos na mesma linha que nós fizemos na da SpaceX, nós vamos analisar questão alternativa por alternativa e ver se ela está correta ou não, e descartando
as incorretas. Vamos lá. A invasão da Península Ibérica pelos árabes e a conquista de Calicut pelos turcos. Essa alternativa ela está errada, por quê? Porque a invasão da Península Ibérica pelos árabes ela ocorreu muitos e muitos séculos antes. E o pioneirismo português ele se deu muito em virtude da consolidação do Estado Nacional Português. E para consolidar o Estado Nacional Português, os portugueses tiveram que expulsar os árabes das terras onde hoje é Portugal. Certo? Então, não foi a invasão da Península Ibérica pelos árabes que favoreceu o pioneirismo português. Foi a expulsão dos árabes da Península Ibérica que facilitou o pioneirismo português. Por quê? O que impedia ali a formação de um Estado nacional católico era a presença árabe. Então, os portugueses, que eram católicos, que já vinham ali, o catolicismo havia entrado desde a época do Império Romano, ali na Península Ibérica, foi defenestrado pela invasão árabe, mas aí a Igreja Católica ela viu uma oportunidade de derrotar os árabes na Península Ibérica, óbvio, incentivando as coroas de Castela e também a coroa portuguesa. É óbvio que Portugal e Espanha não se juntaram, mas isso já é por uma outra razão que não vem ao caso para nós. Tá bom? Certo, o que importa para a nossa análise é que a alternativa A ela está incorreta. Vamos lá. A assinatura do Tratado de Tordesilhas por Portugal e pelos demais países europeus também está errado. O Tratado de Tordesilhas ele não é uma causa, ele é uma consequência da expansão marítima comercial. Ou seja, para que você fazer o Tratado de Tordesilhas em junho de 1494 para dividir uma parte do globo entre um território a oeste para a Espanha, a leste para Portugal, certo? Ali do Tratado de Tordesilhas. Se essas terras já não haviam sido descobertas, os portugueses já não tinham chegado no Brasil, mas provavelmente sabia da sua existência, porque senão não teria 8 anos antes firmado o Tratado de Tordesilhas. Certo? E mapas da época indicam que os portugueses tinham conhecimento desse território, eles apenas não tinham chegado nesse território. Certo? Então a alternativa B está errada. Vamos à alternativa C. Um Estado liberal centralizado, voltado para a acumulação de novos consumidores. Tomem cuidado com essa alternativa, por mais que um Estado centralizado, a literatura diz que a formação do Estado Nacional centralizado tenha facilitado a expansão marítima comercial, esse Estado não era liberal e não era voltado para a acumulação de novos mercados consumidores. Ele era voltado para a acumulação de metais. Certo? Esse Estado ele se expandia para acumular metais, para acumular riquezas. Era chamada política metalista. Certo? Então o aluno ele deve saber isso para poder eliminar essa alternativa C. Certo? Até agora a, B e a C estão errados. Vamos analisar a D. As guerras religiosas, a descentralização política do Estado e o fortalecimento do laço serviço. Está incorreto também. As guerras religiosas, elas fizeram que você entenda-se por guerras religiosas na Península Ibérica, não vá confundir guerras religiosas na Península Ibérica com guerras religiosas na Inglaterra. Tá bom? Não vão confundir isso daí. Guerras religiosas na Península Ibérica, ela significa que havia a expulsão dos árabes ou dos mouros da Península Ibérica. Certo? Isso facilitou, sim, o processo de centralização do Estado que viabilizou a expansão marítima, mas não ocorreu a descentralização política do Estado. Pelo contrário, ocorreu a centralização política dos Estados. E não foi o fortalecimento dos laços de serviço, foi o enfraquecimento desses laços de serviço. Então, até agora, a A, B e a C estão erradas. Vamos analisar aqui a alternativa E, que provavelmente é a correta. A alternativa vai dizer o seguinte: uma monarquia centralizada interessada no comércio de especiarias. O que facilitou a expansão marítima comercial era justamente isso. Uma monarquia centralizada é o que explica o pioneirismo português. A monarquia centralizada interessada no comércio de especiarias. Enquanto a Espanha ainda estava em processo de consolidação e de expulsão dos mouros, não apenas processo de consolidação no tocante à expulsão dos mouros, mas também de agregar as monarquias que tinham na Península Ibérica ali, os reinos que tinham na Península Ibérica, que eram católicos, Aragão, Castela, etc., etc., por meio de casamentos, de laços de família, certo? Eles estavam ainda em processo de centralização. Portugal fez isso algumas décadas antes.
certo? E diria muito tempo antes do que a Espanha. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos à alternativa 3, vamos agora à questão 3 agora. Questão 3 da Universidade Federal de Santa Maria, ela vai trazer o seguinte enunciado. O ano de 1998 marca os 500 anos de descobrimento do Brasil, pois, vamos lá ver o texto da Beatriz Freisen, a presença portuguesa no Brasil antes de 1500. Vamos lá, o que diz o trecho de texto trazido pela questão? Ele vai dizer o seguinte, em 1498, Dom Manuel ordenava que Duarte Pacheco Pereira navegasse pelo mar Oceano, a partir das ilhas de Cabo Verde até o limite de 370 léguas estipuladas pelo Tratado de Tordesilhas. É esta a primeira viagem efetivamente conhecida pelos portugueses às costas do litoral norte do Brasil. Vamos lá. Esse fato faz parte, vamos lá. Primeira, letra A. Da expansão marítimo comercial europeia que deslocou o eixo econômico do Mediterrâneo para o Pacífico. Está correto? Está correto. Se você for fazer o confronto entre o enunciado que diz o ano de 1998 marca 500 anos de descobrimento do Brasil, em que a autora Beatriz Freisen diz que no ano de 1498 Dom Manuel ordenou Duarte Pacheco a navegar a partir das ilhas de Cabo Verde até as 370 léguas do Tratado de Tordesilhas e chegar efetivamente às costas do litoral brasileiro. Isso quer dizer que a expansão marítima comercial europeia deslocou o eixo econômico do Pacífico para o Atlântico. O candidato ele deve marcar assim, intempestivamente, sem ler as outras? Não. Primeiro ele tem que descartar as outras. Uma coisa que eu falo para vocês em questões de múltipla escolha, alunos, é que vocês primeiramente têm que descartar as incorretas, antes de você marcar a correta. Se tiver duas corretas, aí você faz o confronto entre as duas para saber qual é a mais correta. Certo? Por enquanto ela está correta, mas nós vamos ler a alternativa B. Vamos lá. A alternativa B vai dizer o seguinte, da expansão capitalista portuguesa em sua fase mercantil colonial plenamente consolidada no Brasil. É óbvio que está errado, porque se ele está falando de chegada ao território pelo Duarte Coelho, se não me engano, sim, pelo Duarte Pacheco Pereira, ele está falando aqui que já está plenamente consolidado. É óbvio que não está. Como que você vai consolidar algo que você não chegou? Certo? Portanto, a alternativa B está errada. Vamos à alternativa C. Do avanço marítimo português, tendo Duarte Pacheco Pereira papel relevante na espionagem e pirataria no Atlântico. Duarte Pacheco não era um espião e um pirata. Tá? Então você tem que saber que a figura de Duarte Pacheco não está atrelada na historiografia que eu conheço à espionagem e à pirataria. A do Francis Drake está, mas a do Duarte Pacheco não. Então a B também está incorreta. Vamos lá, do processo de instalação de feitorias no Brasil, pois Duarte Pacheco Pereira instalou sua primeira feitoria, ou seja, em São Luís do Maranhão. Não, a primeira feitoria brasileira ela não se data dessa parte. Se realmente consta-se na historiografia que os portugueses chegaram pela primeira vez no Brasil em 22 de abril de 1500 com Pedro Álvares Cabral, como que 2 anos antes o Duarte Pacheco instala uma feitoria aqui? Se fosse assim, ele seria o descobridor do Brasil, não o Pedro Álvares Cabral, certo? Portanto, a questão D também está errada. Vamos lá. A das expedições exploratórias do litoral brasileiro, cujo papel de reconhecimento econômico e geográfico coube a Duarte Pacheco Pereira. Essa alternativa ela pode te induzir ao erro, tome muito cuidado, ela está errada também. Tá? Por quê? Porque essa expedição ela foi de exploração e não de reconhecimento. Certo? Está colocado aqui, a partir das ilhas do Cabo Verde, essa é a primeira viagem efetivamente conhecida pelos portugueses às costas do litoral brasileiro. Ela era uma viagem exploratória e não de reconhecimento. Certo? Portanto, a alternativa E também está incorreta. Certo? Tome muito cuidado com a alternativa E para não caírem no conto da alternativa E. Certo? Portanto, na questão 3 da Universidade de Santa Maria, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 4. A questão 4 é da VUNESP e vai trazer o seguinte enunciado. Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, com sua visão de mundo calcada em preconceitos,
menosprezou o indígena e sua cultura. A acreditar nos viajantes missionários, a partir de meados do século XVI, há um decréscimo da população indígena que se agrava nos séculos seguintes. Os fatores que mais contribuíram para o citado decréscimo foram, primeiramente, o candidato ele tem que saber que a própria colonização ela foi uma invasão. O europeu invadiu a América e trouxe inúmeras doenças que dizimaram a população indígena. Alguns estudos sérios, estou citando o estudo do historiador inglês Leslie Beddoe. Ele tem um texto, uma coletânea sobre a história da América Latina, da qual ele coordena, e que lá tem um texto chamado Notas sobre as populações americanas às vésperas da independência. Os números no tocante à quantidade de indígenas que viviam aqui antes da chegada dos europeus são extremamente imprecisos. Eles podem variar de 25 milhões até 50 milhões de pessoas. A despeito de toda essa imprecisão que se tem no que se refere aos números, você tem uma questão que ela já pode ser provada historicamente, que houve nas primeiras décadas da colonização uma drástica redução da população indígena. À medida que a população indígena ela tomava contato com o europeu, ela ia sendo dizimada em virtude das doenças e das guerras de conquista. Certo? O Darcy Ribeiro, que é um pensador brasileiro muito importante do século XX, um antropólogo brasileiro e pensador muito importante, ele fala que foi pelas guerras de conquista e pelas doenças que os europeus conquistaram a América. Certo? Mas a despeito desse conhecimento prévio que o aluno deve ter, vamos ler as alternativas. Vamos lá. A captura e a venda do índio para o trabalho nas minas de Prata e Potosí. Vamos lá. Houve a captura e a venda do índio para as minas de trabalho de Potosí? Houve. Entretanto, ele está falando dos primitivos habitantes do Brasil e não da América Espanhola. Houve essa captura do índio para trabalhar nas minas de Prata e Potosí, mas isso ocorreu na América Hispânica. Certo? Isso ocorreu na América Hispânica. Portanto, essa alternativa ela está incorreta, tá bom? Porque ela está descontextualizada. Ela não está falando da América Hispânica, a alternativa. Tá bom? Caso estivesse falando da América Hispânica, ela poderia estar correta. Vamos à alternativa B. A alternativa B vai dizer o seguinte: as guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. Realmente, as guerras elas contribuíram para dizimar a população indígena, mas esse não foi o principal fator, porque ele está falando guerra entre tribos indígenas. Essas guerras entre tribos indígenas elas já existiam na América pré-colombiana. Antes da chegada dos europeus, já havia guerras entre tribos indígenas. Eu não sei aqui ao certo de cabeça falar quais eram os grupos étnicos que guerreavam entre si, até peço desculpas. Mas havia sim guerras entre eles. Depois em que chega os europeus, você tem uma guerra entre os europeus, mas ele está colocando aqui guerra entre índios e brancos. Tá? Não era necessariamente entre brancos, você tinha europeus mestiços que chegavam aqui. Os bandeirantes, por exemplo, a figura do bandeirante ele era o quê? Ele era um filho de um português, na maioria das vezes com a mãe índia, que ele dizimava os índios. Ele dizimava os próprios descendentes da mãe. Certo? Os próprios, às vezes, ele nem era daquele grupo étnico, mas ele era um branco, ele era considerado homem branco. Certo? Mas não foi isso que contribuiu. Tá bom? Não foi isso porque ele está falando entre guerras permanentes entre tribos indígenas, então isso daí está invalidando a questão. Certo? Portanto, a letra B também está errada. Vamos à letra C. O canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e vingativo dos naturais. Essa alternativa também está incorreta. Por mais que tenha havido canibalismo, por exemplo, os tupinambás eram um grupo étnico canibalista, por exemplo, praticavam os ritos canibalistas. Não era só aqui na América. Na Oceania tinha, na África tinha vários grupos étnicos que eram canibais. E o canibalismo deles tinha uma razão cultural de ser, não estou entrando no mérito. Só que não foi o canibalismo que contribuiu para o decréscimo da população indígena. Certo? Não foi a prática do canibalismo. Portanto, a alternativa C também está incorreta. Vamos à alternativa D. A alternativa D vai dizer o seguinte: as missões jesuíticas no Vale Amazônico e a exploração do trabalho indígena na extração da borracha. As missões jesuíticas elas
elas contribuíram para o contrário, elas contribuíram para frear a dizimação do indígena, entendeu? A matança dos indígenas. Tanto no Vale Amazônico quanto em outros locais, houve exploração dos indígenas sim, mas na extração da borracha, nós temos extração de borracha no final do século XIX, começo do século XX. Nós estamos falando das primeiras décadas de independência aqui, certo? Ele está falando nas primeiras décadas, a partir de meados do século XVI, certo? Você fala em extração de borracha no século XX, certo? Século XIX, século XX. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Vamos à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte: as epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios. Perfeito. Qual foi um dos principais pontos, né, que contribuíram para o decréscimo da população indígena? As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravização dos índios. Portanto, na alternativa 4. Na questão 4, a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 5, também conhecida como última questão do vídeo de hoje. Vamos lá. Com relação aos indígenas brasileiros, pode-se afirmar que, letra A, os primitivos habitantes do Brasil viviam na etapa paleolítica do desenvolvimento humano. Vamos lá. Quando você fala em desenvolvimento humano no Brasil pré-colombiano, você não pode utilizar referenciais do desenvolvimento europeu. Certo? Então, é uma visão eurocêntrica, até preconceituosa, você dizer que os habitantes do Brasil viviam na etapa paleolítica, porque se você utilizar esse argumento, você está justificando a matança. Porque você fala que a introdução da cultura europeia vai os civilizar. Esse foi um pensamento dominante no Brasil durante muito tempo. Até hoje tem pessoas que são menos letradas, que não conhecem o assunto, que pensam assim. Certo? Mas essa alternativa ela está incorreta. Você não pode falar que os indígenas brasileiros eram inferiores no seu sentido de desenvolvimento humano. Eles tinham uma cultura diferente, mas não eram inferiores. Certo? Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos lá, alternativa B. Os índios brasileiros não aceitaram trabalhar para os colonizadores portugueses na agricultura. Não por preguiça, sim porque não conheciam a agricultura. Também está errado. Você tinha a agricultura, ela foi desenvolvida entre o ser humano antes do ser humano chegar na América, certo? Isso daí já tem vários autores que falam isso, certo? O ser humano, quando ele chega aqui na América, ele já sabe, ele já conhece a agricultura. As técnicas de agricultura que modifica, é óbvio, porque as técnicas de agricultura, ela depende da interação do ser humano com o meio ambiente. Por exemplo, a forma de praticar agricultura no litoral brasileiro certamente é diferente da forma de praticar agricultura no México, por exemplo, ou no deserto dos Estados Unidos, ou na costa leste ali dos Estados Unidos com os Apalaches, por exemplo. Certo? Você tinha inúmeros grupos étnicos aqui na América que conheciam a agricultura, sim. Muitos deles eram sedentários. É óbvio que a gente dá muito mais uma ênfase para as 3 civilizações que formaram impérios, que foram os astecas, os maias e os incas, certo? Porque eram aqueles que mais se assemelharam à estrutura social monárquica europeia. Então o colonizador ele viu nesses 3 povos uma pujança maior. Mas nem por isso esses 3 povos, esses 3 grupos étnicos escaparam do genocídio ou do domínio europeu, certo? Mas na questão 5, a alternativa B está errada. Vamos à alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte: os índios brasileiros falavam todos a chamada língua geral tupi-guarani. Não é verdade. Alguns falavam outros troncos linguísticos. Eu não sou um especialista para falar no tocante aos troncos linguísticos que existiam naquele momento histórico. Até admito a minha ignorância e isso me faz pesquisar e querer estudar mais. Mas esse não era o único tronco linguístico, certo? Portanto, ele era o tronco linguístico, poderia ser o majoritário. A maioria dos índios que viviam no território brasileiro falavam esse idioma do tronco tupi-guarani. Pode até ser, me corrija se alguém for mais versado nesse assunto do que eu. Mas o que importa é que na questão 5 a alternativa C está incorreta. Vamos à alternativa D. Os tupis do litoral não precisavam conhecer a agricultura, porque tinham pesca abundante e muitos frutos do mar de conchas que formaram os sambaquis.
também está errado. A agricultura ela é uma necessidade de muitos grupos étnicos, não só aqueles que estão próximo ao litoral. Ou a condição de sobrevivência de fora do litoral não é você dominar a agricultura, certo? Não tem uma relação entre litoral e não agricultura, interior agricultura, como que se sem agricultura ele não sobreviveria nos interiores. Não é verdade. Certo, no interior do Brasil tinham muitos grupos étnicos que viviam longe do litoral, alguns dominavam técnicas de agricultura, outros não dominavam técnicas de agricultura, certo? Portanto, na questão 5, a alternativa D está incorreta. Vamos à alternativa E, vai dizer o seguinte: os índios brasileiros como um todo não tinham homogeneidade nas suas variadas culturas e nações. Perfeito, o que eu acabei de falar ao longo do nosso raciocínio. Os indígenas brasileiros, eles não podem ser entendidos como um grupo homogêneo. Eles eram um grupo extremamente heterogêneo. Tinham variadas culturas e havia variadas nações e grupos étnicos existentes aqui. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra E. Vamos recapitular aqui. A questão 1, a alternativa correta é a A. A questão 2, a alternativa correta é a E. Na questão 3, a alternativa correta é a A. Na questão 4, a alternativa correta também é a E. E na questão 5, a alternativa correta também é a letra E. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Vai ser um vídeo por assunto, tá bom? Muito obrigado, até mais.